Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre adoção. E a nossa querida expositora Elaine Velei vai nos elucidar a respeito das famílias consanguíneas e as famílias espirituais. Será que nesse momento da adoção as famílias têm a mesma reação de afetividade, de alegria, de medo? Vamos ver com Elaine Velei. Então vamos para a nossa palestra de hoje. É a bênção da adoção. E aí nós começamos com esse slide, né? O filho adotivo não vem de fora, ele vem de dentro do coração. E nós, no decorrer da palestra, nós vamos entender por que isso. Só que antes de falarmos de adoção, nós temos que relembrar alguns outros conceitos. Então vamos lá. Nós estamos num planeta maravilhoso, planeta Terra, que Deus nos deu para que nós pudéssemos vir aqui aprender, a evoluir, a crescer. Um planeta maravilhoso, não é? Esse nosso planeta Terra, nós temos que adorá-lo e fazer o melhor que nós pudermos pelo planeta, porque é a nossa casa, é onde nós viemos aqui para aprender. E como o planeta Terra é uma escola, é um planeta de expiações e provas, mas tem tudo do que cada um de nós precisamos, tudo. Tudo que cada um precisa, nós encontramos aqui no planeta Terra. Por isso, nós somos filhos desse planeta, porque foi construído, edificado para que suprisse as nossas necessidades. E é um planeta escola, porque se nós vemos, tem tantas diversidades de coisas, de atitudes, de pessoas e tudo, para que nós possamos aprender. Isso é uma escola. Sendo escola, o que nós encontramos dentro de uma escola? Professores, não é? Toda escola tem professor. E nós, se nós viemos aqui para aprender, para nos educarmos, nós temos que ter professores. E com certeza nós temos professores durante toda a nossa vida, todinha. Seja professores acadêmicos de escolas, seja professores da vida, que a gente vai se conhecendo, um vai aprendendo com o outro, um vai ensinando o outro. Então, nós tanto somos professores, porque nós ensinamos, como somos alunos, porque aprendemos com o próximo. É uma troca, né? Nós só crescemos nessa troca. E quem é o nosso primeiro professor, quando nós vemos ao mundo, quando uma criança nasce? São os pais. O pai e a mãe é o primeiro professor da criança. Porque vai ensinar a todos nós que já fomos crianças, e a quem está vindo agora como criança, que vai nos ensinar tudo. Tudo, tudo, tudo. Vai nos ensinar a parte moral, vai nos ensinar a parte intelectual, vai nos ensinar a viver. Olha que maravilha, né? Nossos primeiros professores. E muitas das vezes a gente nem lembra disso. Quando a gente fala, qual é o seu professor? Nós vamos lembrar do professor da escola, que também é fundamental. E todos nós temos sempre um professor querido, que a gente gostou muito e que nos auxiliou muito na nossa trajetória, né? Então, olha a importância desse planeta como escola, o quanto nós aprendemos. E nós estamos aqui para um aprender com o outro. É através dessa convivência, da diferença, que a gente vai aprimorando nossos conhecimentos cada vez mais. Se não tivesse o outro, fica difícil uma pessoa só ter todo o conhecimento. Então, um pouco do que eu sei, eu dou para o outro, um pouco do que o outro sabe, dá para mim. E nessa troca, nós vamos aprendendo cada vez mais. E vamos evoluindo, tanto intelectual como moralmente. Então, nós temos que agradecer de estarmos aqui encarnados hoje, nesse planeta maravilhoso. E que depende dele continuar maravilhoso, depende de cada um de nós, né? Então, vamos lá. Aí, o que acontece conosco?
Aristóteles, filósofo grego, ele vem e nos fala: o homem é um animal social porque é um ser naturalmente carente que necessita de coisas e de outras pessoas para alcançar a sua plenitude. Então, o filósofo já falava lá que a gente precisa das pessoas. Nós, humanos, seres humanos, nós temos o instinto gregário. O que é isso? Nós sempre precisamos estar em grupo. Já repararam? Nós estamos grupo de amigos, fazemos grupos de amigos, grupo na academia, grupo na escola, grupo religioso. Nós estamos sempre em grupo. Nós necessitamos de estar em grupo. Isso faz parte da nossa Constituição. Nós temos que estar sempre em grupo. Basta nós percebermos que uma pessoa parar no meio da rua e olhar para cima, daqui a pouco tem um monte de pessoas de volta olhando para o mesmo lugar, não tem? Tudo nós estamos em grupo. Tudo vira fila, não é? Aqui, aí vem um atrás, outro atrás, tudo nos chama a estarmos juntos, a estarmos em grupo. É uma necessidade nossa, né? É uma carência. E esse estar em grupo é importante demais. Justamente por tudo aquilo que eu já falei, né? A gente vai aprendendo, vai burilando as nossas deficiências, os nossos desafios. E nós vamos melhorando. É nessa convivência que a gente melhora. Aí, como nós não gostamos de ficar sozinhos, sempre estamos querendo ter grupo conosco, aí nós acabamos nos apaixonando por um companheiro, por uma companheira. Vamos querer juntar, casar, viver junto. Vamos querer construir um lar. Aí já começa o nosso aprendizado. Porque aí nós começamos a olhar o outro, aprender a olhar para o outro, a fazer coisas para o outro. Porque quando nós somos sozinhos, nós podemos olhar para nós mesmos, mas a partir do momento que nós nos unimos, uma outra pessoa, seja qual for a forma de união, nós temos que pensar no outro. E a gente pensa, e o outro pensa em nós. Já começa o aprendizado para nós. Aí vem a psicanálise e nos fala que o ser humano é constituído pelo olhar do outro. O que isso significa? Uma criança, nós só somos nós, porque tem o outro que nos olha e nos fala. A começar quando nós somos bebês. Imagina um bebê que nasce, tem o primeiro dia de vida, não sabe nada, não tem noção de nada. Como que ele vai se constituir? Através do olhar do pai, através do olhar da mãe. E esse pai e mãe pode ser qualquer pessoa que o substitua. Porque tem muitas crianças que são criadas pelos avós, pelos familiares, por tios, os adotados, os que estão em instituições, todos, né? Então, como que a gente se constitui através do olhar do outro? Aí a mãe vê a criança e fala assim, que pezinho bonitinho, e dá um beijinho no pé. E fala, que criança linda, que gordinho, que não sei o quê. Aí vai dando contorno, vai dando a nossa constituição. É assim que a gente se constitui. Então, se a mãe deseja aquele filho, a mãe, o pai ou o substituto, né, deseja aquela criança, olha com amor, olha com carinho, é assim que ele vai se constituir. Se olha diferente disso, também é assim que vai se constituir. Então, todo ser humano, a gente precisa do outro. Haja visto que qualquer coisa que nós façamos em nossa vida, mesmo hoje, adultos, qual a primeira coisa que a gente faz? Olhar a expressão das pessoas que estão à nossa volta para ver se gostou ou não do que nós fizemos, não é? Qualquer coisa que a gente faça. Você olha, quer ver se a pessoa fez o rosto de quem te admirou, de quem gostou, de quem reprovou. E aí a gente sabe se está bom ou não é, ou não está. Então, nós sempre precisamos desse olhar e desse desejo do outro. O desejo no sentido de nos querer bem ou não. De desejar coisas boas para nós ou não. A forma de que a gente imagina que vai ser,
Que nem quando temos filhos, nós fazemos um planejamento. Ah, vai ser médico, vai ser isso, vai trabalhar em tal hospital, vai se sair bem, vai ganhar dinheiro. Normalmente a gente já imagina o que o filho vai ser. Não necessariamente vai. Mas que todos os pais imaginam os filhos, imaginam. Imaginam sua profissão, a sua vida. Imagina tudo como eles querem, como eles acham que pode ser e que seria o melhor para ele. Então, aí nesse casamento, o que acontece? Esse casamento, essa união, seja qual for a forma, está programada no plano espiritual. Antes de aqui reencarnarmos, nós fazemos essa programação lá. Com quem que nós vamos casar, quantos filhos vamos ter, quem vai ser os nossos filhos. Tudo é planejado de acordo com as necessidades nossas e dos que vierem. Tudo é programado. Então, a família que nós temos já foi programada antes. Então, nós temos que ver que essa família está aqui para nos acrescentar, para fazer com que nós melhoremos. Isso é o intuito da família. E a família é uma instituição divina. Deus a instituiu. Por que será que ela é tão importante assim, a família, para nós? Porque é lá que vai dar moral para nós. Muitas das vezes a gente acha que é a escola que tem que dar educação para os nossos filhos. A escola tem a obrigação de dar a instrução intelectual para nós, para os nossos filhos. Mas a educação, quem tem que dar é a família. É a família que passa os costumes, o que é certo, o que é errado. E isso desde quando nós nascemos, até antes. Até antes da mãe engravidar, nós já estamos passando um monte de coisa. Quando a criança já está no útero, então também transmite um monte de outras coisas. Emoções, sentimentos, desejos, medos. Tudo é transmitido. Então, essa família, ela é abençoada, porque é lá que cada um vai pegar e vai receber o que precisa e o que é necessário, certo? E aí também nós vamos falar que existe a família corporal e a família espiritual. A família corporal não necessariamente é a mesma espiritual. Por quê? Porque o laço da família corporal é o laço físico, é a genética, é que nem a gente fala, somos filhos do mesmo sangue, somos irmãos do mesmo sangue. Quer dizer, somos descendentes biologicamente do mesmo casal, da mesma pessoa. Isso é parentela corporal. O pai, a mãe, só nos dá o corpo físico. É a única coisa que nos dá. O espírito não nasce do corpo. O espírito é criado por Deus. Portanto, os pais só nos dão a parte física. E a obrigação de nos educarmos, de nos educar e nos mostrar os caminhos melhores para a nossa conduta e para a nossa evolução. E essa família espiritual, o que nos une são os pensamentos, a sintonia. Quando estamos na mesma sintonia, com o mesmo pensamento, e independe se nós estamos encarnados, desencarnados, juntos ou distantes, nós estamos sempre ligados, através do pensamento e da sintonia. Agora, a família material, muitas das vezes, vem componentes de família espiritual, com certeza. E a família material é que nos faz chegar à família espiritual, através de todo o aprendizado que a gente vai tendo dentro de um lar, dentro da família, até que um dia possamos ser a família universal. Aí todos irmãos perante Deus somos, né? E essa é a finalidade da família. Aí chega o momento da gestação.
Quem quer constituir uma família vai pensar em ter filhos. Algumas vezes conseguem, a grande maioria consegue ter um filho biológico, outras vezes não. Por infinitas circunstâncias não consegue, né? Tanto físicas como material. Mas todo ser humano que nasce é um espírito. E que nós temos que reeducar esse espírito. Porque se aqui chegamos, é porque nós precisamos aprender algumas coisas que ainda não sabemos, ou que ainda não conseguimos fazer bem feito. Então, nós retornamos. A obrigação de todos os pais, ou seu substituto, é de reorientar, reeducar esse espírito que está chegando. Se cada um de nós tiver esse compromisso e fazer bem feito, a sociedade vai ser diferente, vai ser melhor. A humanidade também. Tudo começa dentro do lar, né? Isso que é bastante importante. E aí vem Joana de Ângeles, no livro SOS Família, e ela fala: as heranças e parecenças físicas são decorrências dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e os sentimentos procedem do espírito, que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. É aquilo que eu estava falando. O pai, a mãe, só nos dá a parte genética, a parte física, o corpo, a inteligência, a moral, tudo mais. A psique nossa é do espírito, é da vivência do espírito, é da história de vida de cada espírito. Por isso, cada um de nós está numa determinada evolução, está num determinado patamar. Por isso que nós vemos nesse planeta tanta diversidade de caráter, de atitudes, porque cada um está no seu momento. Cada um tem a sua história, cada espírito tem a sua história e a sua bagagem. E que a família faz exatamente nos ajudar a melhorar tudo isso. Olha a importância da família, né? A família é uma instituição que nunca vai terminar. Muitas pessoas falam, a família está terminando, não sei. Não está terminando, ela está modificando a forma dela de se constituir. Mas a família é uma coisa que nunca vai acabar. Vamos fazer uma pequena pausa. Voltamos já já com vocês. Adquira a Gênese, um dos livros codificados por Allan Kardec. Nele, você encontrará explicações de alguns fenômenos sobrenaturais, tais como aparições, transfigurações, curas e muito mais. Todos os 150 títulos das edições FEESP estão sendo vendidos ao preço de atacado em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 3115-5544, ramal 204. Hoje a nossa palavra de ordem é gratidão por todos aqueles que abraçaram a nossa campanha, abraçaram a assistência social, fazendo a doação dos brinquedos novos para as nossas crianças, e hoje nós estamos vivendo o amor em ação. É uma alegria imensa poder contar com a colaboração de vocês e poder levar a essas crianças mais essa alegria nesse dia especial para todos nós que estamos comemorando a vida de Jesus entre nós. Muita paz a todos.
hoje é um dia muito especial para a família Feespiana, por estarmos reunindo aqui crianças de 2 creches, creche Meimei, creche Bezerra de Menezes e do projeto Fabianinho, num total de 224 crianças, distribuindo brinquedos novos, que nos foram doados por aqueles que se solidarizam com essas crianças carentes e que merecem ter um dia especial, comemorando aqui o Natal, o aniversário de Jesus. Então, estamos oferecendo a todas essas crianças esse carinho, pois que é esse o nosso objetivo maior da nossa FEESP, abraçarmos o social, englobando todas essas crianças que fazem parte do nosso braço social aqui na Transitória. Nós vamos fazer de tudo para que esses momentos de vocês sejam sempre alegres. Não só hoje, mas durante todo o ano. Então hoje cada criança, as meninas vão ganhar uma boneca que fala e um carrinho que anda. Tudo bem? O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro codificado por Allan Kardec. Contém toda a doutrina espírita e, de forma clara, explica a origem do sofrimento, desvenda o mistério da vida e da desencarnação, assegura o progresso de todos os espíritos dentro do tempo e do espaço, sobre a égide das leis divinas. Esses ensinamentos te ajudarão a encontrar o caminho do verdadeiro entendimento da vida. É um livro que muito acrescentará aos seus conhecimentos sobre o espiritismo. À venda na livraria da Sede Central, Rua Maria Paula, 140, ou pelo telefone 3115-5544, ramal 204. Voltamos com a palestra de Elaine Velei sobre adoção. E se nós analisarmos, quando a gente fala em família, quantas vezes um amigo, uma amiga, é mais parente nosso do que um próprio parente de dentro de casa? Quantas vezes a gente não fala, nossa, isso aqui é meu irmão, é um amigo e a gente considera como irmão? Porque realmente tem as mesmas sintonias, tem as mesmas ideias, os mesmos interesses, se dão bem, fazem questão de um ajudar o outro, de um melhorar a situação do outro. Então, necessariamente, isso é a família espiritual. Não necessariamente você precisa ser do mesmo sangue, do mesmo núcleo familiar, morar na mesma casa para sermos famílias espirituais. E essa família espiritual é o que a gente está caminhando para ser. Para ser uma única família, a família universal mesmo. Aí, o Espírito Joana de Ângeli nos alerta que os filhos recusados em outras etapas alcançar-nos-ão o lar ou a intimidade por processos transversos. Não só o que nós rejeitamos, numa doação, são vários os motivos para que chegue ao ponto de doação, da adoção. Ou quando a gente rejeita, ou quando os próprios filhos não souberam aproveitar
os pais de reencarnações anteriores. Não deram valor. Então, vem numa condição dessa. São vários os motivos que nós não vamos agora estar comentando sobre isso. Mas, Joana de Ângela está querendo dizer que Deus tem os desígnios que nós nem imaginamos. Que muitas vezes um filho pode aparecer para nós em várias circunstâncias da vida, de várias outras formas. Não acontece de amigos a gente falar que é parente. Não acontece de amigos vir morar na nossa família, dentro da nossa casa, de tão amigo que é, de tão irmão que é. Então, ela está querendo dizer isso, que tem vários, os desígnios de Deus são vários. Mesmo nós tendo o nosso livre-arbítrio, existem coisas que são já determinadas no plano espiritual e que nós não lembramos e vamos passar aqui. Então, a adoção vem de uma forma que já foi programada também. Algumas vezes dá certo? Sim. Outras não? Não. Às vezes a gente passa desapercebido e nem repara que era uma função nossa. Mas acontece. E essa família, vamos pensar como que é a adoção. Quando o filho biológico acontece, nós temos... o casal começa a pensar nos filhos, em querer ter filho, não é? Vamos relacionar com uma criança adotada. O casal começa a pensar em adotar uma criança. É semelhante, não é? Os dois, tanto biológico como o casal que quer adotar, estão pensando em ter uma criança. Aí vem a fase da gravidez biológica. Enquanto tem essa fase, tem os medos, tem as vontades, as necessidades, a imaginação que a gente fica fazendo. Será que vai nascer perfeito? Será que vai ser moreninho, vai ser loiro, vai ter olho azul, olho preto? Vai ser gordinho, vai ser menina, vai ser menino? Enquanto a gestante está lá no processo da gravidez, vai pensando tudo isso. O casal. Quando nós pensamos em adotar, é a mesma coisa. Nós ficamos pensando, será que eu vou adotar uma criança? Vai ser como? Loira ou morena? Vai ser menino ou menina? Por enquanto, nós estamos só pensando em adotar, ainda não fomos lá ver. Não é a mesma coisa? É a mesma sensação, o mesmo sentimento. Aí vem o dia do parto, parto biológico. Aí a criança nasce. Os pais com todas as inseguranças que acontecem quando a gente tem um filho. Com todas as alegrias que um filho traz. Com toda a esperança de vida que uma criança traz. Se levarmos para o filho adotivo. O dia que nós levamos o filho adotivo para dentro de casa, é o parto. Parto emocional. Por quê? Porque chegou uma criança em casa, a gente não conhece, nós vamos estar com as mesmas inseguranças, com os mesmos medos, com a mesma alegria de ter uma criança em nosso lar. É a mesma coisa. Então, portanto, a gestação biológica e a gestação emocional de uma criança adotada é a mesma coisa. Portanto, deveria ser fácil. Devia ser a maior facilidade de todos nós adotarmos, não deveria ser? E, no entanto, não é. É difícil alguém tomar essa decisão. E aí vem o quê? O medo que nós temos de como essa criança vai ser. Se ela vai trazer as características herdadas da conduta dos pais, da moral dos pais. E aí nós ficamos com medo que pode ser uma criança que vai nos dar muita dificuldade, muito trabalho. E aí nós não queremos. Nós achamos que é uma pessoa estranha. Né? Eu não conheço nada dessa criança. Eu não sei nada de como foi a gestação, como que foi as coisas. Mas quando nós temos um filho biológico, nós sabemos quem é que está vindo? Também não. Nós vamos conhecer o nosso filho depois que nasce. Como uma criança adotada, nós vamos conhecer depois que nasce. E se não é o pai e a mãe biológica que dá o caráter,
a moral, a conduta do espírito que está reencarnando, então não precisamos ter esse medo. Porque até um filho biológico dá problemas, e problemas sérios, de conduta de moral. Muitas das vezes, um filho adotivo vai ser melhor que um filho biológico. A gente não sabe. Então, está igual também, não está? Tanto faz ser adotado, como ser filho biológico. Só existe uma diferença em ser biológico ou ser adotado. É a forma que nasce. Um nasce gestado pelo corpo físico da mulher e o outro vem de outra mulher para nós. A única diferença. O resto tudo é igual. As sensações são as mesmas, os sentimentos são os mesmos. Portanto, não deveríamos ter essa dificuldade nem esse receio. E quão felizes não seríamos de saber que a gente pode proporcionar uma família a um ser que está nascendo, que muitas vezes passaria dificuldade. Deixaria de ir para uma instituição. Como nós falamos lá atrás, se nós somos constituídos pelo olhar, pelo desejo do outro, nós sendo os pais adotivos, nós vamos constituir essa criança que está vindo, com o nosso desejo e o nosso sentimento, com o nosso olhar. Se eu pegar essa criança com bastante amor, carinho, querer dar tudo para ela que eu posso, ensinar, mostrar o caminho correto, essa criança vai ser correta. Ela vai ser que nem eu sou, do jeito que eu estou passando para ela. Portanto, a única diferença é a forma com que nasce. Olha como é importante, né? E nós não paramos para pensar nisso, dessa forma da adoção. O porquê que a adoção é uma bênção. E nós poder proporcionar um bem-estar para uma criança que não teria, dar a possibilidade de crescer, de um espírito evoluir, melhorar, ter melhores condições, fazer essa pessoa ser alegre, ser uma pessoa que vai produzir na sociedade. Vamos, pegando essa pessoa como filho, nós vamos ensiná-lo a ser pais lá na frente. Porque da forma que eu educar, da forma que eu conduzir, é que eles vão ser pais dessa forma. Da forma que nós estamos sendo pai hoje para eles, eles vão aprender a ser pais para frente. Olha a importância. Para os nossos filhos biológicos também. Nós passamos tudo isso também. Nós vamos fazer com que eles aprendam a ser pais lá na frente. Então, é uma tarefa difícil? Pode ser difícil, mas a gente pode tornar fácil, desde que trabalhamos juntos. E esses filhos vêm para agregar, não para separar a família, não para distinguir um do outro. É para juntar, é para unir. Né? Então, nós temos que ter bem certeza disso. Aí nós vemos hoje em dia, as configurações familiares são diversas, né? São várias. Então, as famílias têm do filho atual do casamento, filhos de uniões anteriores, tanto da parte da mulher quanto do homem, chamados família mosaica. Por quê? Porque é um pedacinho de cada lugar, né? Então, o casal hoje tem um filho, mas a mulher já traz um filho de outro relacionamento, o homem traz um outro. Então, nós vamos juntando essa família, vai sendo diferente. Pessoas vindas com gostos, costumes e evoluções diferentes. E acabam sendo filhos adotivos natural, não é? E são da mesma forma o quê? Pessoas que nós não tivemos convivência antes, que nós não conhecemos, nós não sabemos a índole da pessoa, nós não sabemos os gostos, não sabemos nada dela. E ela entra para dentro do nosso lar, da nossa família, normalmente. E não deixa de ser filhos adotivos. Está vendo como é fácil a gente adotar, não é? É fácil. É a mesma coisa. E a gente adota filho de todo mundo aí, numa boa. Que beleza, ainda bem que é assim. E aí vem o nosso Paulo Freire, pedagogo, renomado. E ele vem e nos fala, ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo,
Então, a gente se educa um com o outro, através do mundo, através das coisas que o mundo nos dá. Então, aí cai, o falar dele é o mesmo que a doutrina espírita fala. É a convivência, é o contato nosso um com o outro, é que nos faz crescer, é que nos faz aprender, é que nos faz evoluir. E aí, se a gente fizer tudo isso, nós estamos fazendo o mandamento de Jesus, que Jesus veio e disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Isso é amar o próximo. Muito, se nós estivermos fazendo isso. E acho que uma das coisas mais gratificantes para um ser humano é a adoção. Pouca situação aqui na Terra são tão compensadores em termos de vida eterna, pensando na vida eterna, quanto a adoção. Porque ela nos convoca a educarmos para melhor educar. Porque para a gente pegar uma pessoa de fora, estranha, nós temos que nos reeducar em muitas coisas. Muitas. Para depois poder conseguir passar uma boa educação. Então, se nós analisarmos o que a doutrina fala, o que alguns filósofos falam, o que alguns autores espíritas falam, a psicanálise fala, nós somos constituídos pelo outro. Nós precisamos do outro. Nós somos animais racionais. Na escala dos animais, nós somos o único que precisa do outro, desde que nasce até que morre. Porque os outros animais nascem e já saem andando, já aprendem a se virar, a procurar alimentação. Um ser humano, se nasce, se não tem alguém que cuide dele, vai morrer de fome, vai morrer falta de cuidados. Olha como nós necessitamos um do outro. E até para morrer. Nem que seja o coveiro que vai nos enterrar. Mas nós vamos precisar. Então, resumindo tudo isso, precisamos uns dos outros. Nós estamos aqui, é necessidade humana, do ser humano. Então, vamos nos ajudar. Vamos facilitar a vida do nosso próximo, seja ele qual for, desde o começar dentro de casa e até os próximos fora de casa. Lembrando sempre que somos filhos de Deus. E que nem Jesus falou, que um só pastor que vai existir. E nós estamos caminhando para isso. Para que todos nós, filhos de Deus, teremos um só pastor. Uma única família universal. Que possamos lembrar dos ensinamentos do Mestre Jesus e tentar praticá-lo. Muita paz. Gostaram da palestra? Muito boa, não é verdade? Vamos para mais um intervalo e voltamos com a psicografia do dia. O Lar Bartuíra é a residência de idosos da Casa Transitória, que é subsede da Federação Espírita do Estado de São Paulo.
São 50 mil metros de ar puro, muito verde e tranquilidade, no coração da cidade. O tratamento é todo voltado às necessidades dos idosos, contando com fisioterapeutas, terapia ocupacional, 6 refeições ao dia, médicos, enfermeiras, entre outros. Carinho, atenção e respeito são os pilares de atendimento da FESP. Cursos profissionalizantes de informática FESP, sede Santo Amaro, em parceria com a Fundação Anita Pastore e FECAP, para inserir o aluno no mercado de trabalho. Creches da FESP, em São José dos Campos. 160 crianças atendidas diariamente com refeições, atividades lúdicas, educativas e recreativas. E nesse instante vamos proceder à leitura de uma psicografia que foi trazida por Emmanuel para o grande psicógrafo Chico Xavier. Filhos adotivos. Emmanuel. Filhos existem no mundo que reclamam compreensão mais profunda para que a existência se lhes torne psicologicamente menos difícil. Reportamo-nos aos filhos adotivos que abordam o lar pelas vias da provação sem deixarem de ser criaturas que amamos enternecidamente. Coloquemo-nos na situação deles, para mais claro entendimento do assunto. Muitos de nós, nas estâncias do pretérito, teremos pisoteado os corações afetuosos que nos acolheram em casa, seja escravizando-os aos nossos caprichos ou apunhalando-lhes a alma a golpes de ingratidão. Desacreditando-lhes os esforços e dilapidando-lhes as energias, quase sempre lhes impusemos aflição por reconforto, a exigir-lhes sacrifícios incessantes, até que lhes ofertamos a morte em sofrimento pelo berço que nos deram em flores de esperança. Um dia, no entanto, desembarcados no mais além, percebemos a extensão de nossos erros e, de consciência desperta, lastimamos as próprias faltas. Corre o tempo e, quando aqueles mesmos espíritos queridos que nos serviram de paz retornam à terra em alegre comunhão afetiva, ansiamos retomar-lhes o calor da ternura, mas nesse passo da experiência, os princípios da reencarnação, em muitas circunstâncias, tão somente nos permitem desfrutar-lhes a convivência na posição de filhos alheios, a fim de aprendermos a entesourar o amor verdadeiro nos alicerces da humildade. Reflitamos nisso, e se tens na terra filhos por adoção, habituem-se a dialogar com eles, tão cedo quanto possível, para que se desenvolvam no plano físico sob o conhecimento da verdade. Auxilia-os a reconhecer desde cedo que são agora teus filhos do coração, buscando reajustamento afetivo no lar, a fim de que não sejam traumatizados na idade adulta por revelações
à base de violência em que frequentemente se lhes acordam no ser as labaredas da afeição possessiva de outras épocas, em forma de ciúme e revolta, inveja e desesperação. Efetivamente, amas aos filhos adotivos com a mesma abnegação com que te empenhas a construir a felicidade dos rebentos do próprio sangue. Entretanto, não lhes ocultes a realidade da própria situação para que não te oponha à lei de causa e efeito que os trouxe de novo ao teu convívio, a fim de olvidarem os desequilíbrios passionais que lhes marcavam a conduta em outro tempo. Para isso, recorda que, em última instância, seja qual seja a nossa posição nas equipes familiares da Terra, somos, acima de tudo, filhos de Deus. Encerramos o programa Um Sentido para a Sua Vida, muito felizes com a sua audiência. Novos Rumos à Medicina, volume 1 e 2. Estes trabalhos mostram e confirmam que a medicina, aliada aos ensinamentos do Cristo Jesus, à luz da doutrina espírita, abrem novos rumos à medicina. Estes 2 volumes você encontra em nossa livraria, na Rua Maria Paula, número 140, ou através do telefone 11 3115 5544, ramal 204. O programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 99271 4646.